Existe um tipo específico de arrogância que vem de pessoas que acham que entendem tudo sobre a sua vida com base em observações superficiais. Minha família sempre foi assim. Meu nome é doutora Samantha Reich e tenho 30 anos. Nos últimos 6 anos, trabalhei como coordenadora sênior de pesquisa na Administração Nacional de Segurança Nuclear do Departamento de Energia. Especificamente, gerencio instalações de pesquisa classificadas e coordeno com o Serviço Geológico dos Estados Unidos estações de monitoramento sísmico essenciais para a detecção de testes nucleares e sistemas de alerta precoce de terremotos. A maioria das pessoas nunca ouviu falar da minha divisão específica. Minha família, certamente, não se deu ao trabalho de entendê-la. A Samantha trabalha para o governo, fazendo coisas relacionadas ao meio ambiente. Minha mãe explicava com desdém em reuniões de família. Algo com geologia e sensores. Muito técnico e chato. Meu pai demonstrou ainda menos interesse. Ela mede dados de terremotos ou algo assim. Ganha talvez $70 mil por ano olhando para computadores em algum prédio federal. Minha irmã Ashley, de 28 anos e que trabalha com marketing, demonstrou um desprezo evidente. A Sam passa os dias olhando para pedras e impressões. Enquanto isso, eu acabei de fechar um contrato de 6 dígitos com uma grande empresa de tecnologia. Mas claro, o emprego público da Sam é estável. O que eles não sabiam, e não podiam saber devido à natureza confidencial do meu trabalho, era que eu possuía autorização de segurança que, o equivalente do Departamento de Energia ao nível de segurança ultra-secreto. Meu trabalho envolvia a gestão de locais de pesquisa que monitoravam a atividade sísmica relacionada a testes de armas nucleares, tanto em locais históricos nacionais quanto em ameaças estrangeiras. Aquele terreno baldio que eles achavam que eu tinha herdado do meu avô e que estava desperdiçando por deixá-lo sem construir? Aquilo não era um terreno baldio. Tratava-se do Sítio 7 Tango, uma instalação federal de pesquisa de acesso restrito que continha equipamentos de monitoramento sísmico altamente sensíveis, sistemas de detecção de radiação e sensores subterrâneos classificados, os quais forneciam dados diretamente para as operações de segurança nuclear nos laboratórios nacionais de Los Alamos e Lawrence Livermore. A escritura do terreno estava em meu nome como parte de um protocolo de segurança do Departamento de Energia, que utilizava a propriedade privada de locais estratégicos para ocultar o verdadeiro interesse do governo no local. Parecia uma propriedade de família herdada. Na verdade, era um nó crucial na infraestrutura de segurança nuclear dos Estados Unidos. A propriedade pertencia originalmente ao meu avô. Ele trabalhou para a Comissão de Energia Atômica na década de 1960 e doou o terreno para fins de pesquisa antes de falecer. A escritura foi transferida para mim há 6 anos, quando entrei para a NNSA, tornando-me o proprietário legal, enquanto o Departamento de Energia, DOE, manteve o controle operacional por meio de um acordo de uso classificado. Não consegui explicar nada disso à minha família. A existência do Sítio 7 Tango era secreta. A pesquisa realizada lá também era secreta. Mesmo admitir que existiam equipamentos de monitoramento sísmico na propriedade violaria os protocolos de segurança. Então, quando minha família perguntava por que eu estava desperdiçando um terreno de 40 acres na zona rural de Nevada, deixando-o vazio, eu simplesmente dizia que estava reservado para pesquisa ambiental e mudava de assunto. Isso não os impediu de reclamar durante 6 anos. Você está sentado em um terreno potencialmente valioso, meu pai dizia em todas as reuniões de família. Essa área está se desenvolvendo. Você poderia vendê-la por pelo menos 200 mil, talvez até mais. Não está à venda, eu respondia calmamente. Por que não? Você nunca nem visita. Você não usa. Está simplesmente lá, parada. Está sendo usado para fins de pesquisa. Que pesquisa? Não há nada lá. Ashley passou por lá de carro no ano passado. Ela disse que é apenas um deserto vazio com algumas caixas de equipamentos espalhadas por aí. Aquelas caixas de equipamentos aleatórias eram, na verdade, sistemas confidenciais de monitoramento sísmico avaliados em $4,5 milhões, ligados a operações de segurança nuclear. Mas eu não poderia dizer isso. A pesquisa está em andamento, eu diria. O imóvel não está à venda. Você está sendo teimosa, acrescentava a mãe. Igualzinho ao seu avô. Ele também nunca quis construir naquele terreno. Agora você está cometendo o mesmo erro. É minha propriedade, minha decisão. Que desperdício, Ashley murmurava. Eu poderia comprar uma casa com esse dinheiro, mas Sam quer manter esse deserto vazio por razões sentimentais. Eu havia aprendido a ignorá-los. Meu trabalho era importante. A propriedade era crucial para a segurança nacional. As opiniões da minha família sobre oportunidades perdidas eram irrelevantes.
até que eles decidiram tomar as rédeas da situação. O primeiro indício veio por meio de uma mensagem de texto na manhã de quinta-feira. Eu estava no meu escritório em Washington, D.C. analisando dados sísmicos de um suposto teste nuclear norte-coreano quando meu telefone vibrou. Pai, ótimas notícias. Encontramos um comprador para suas terras em Nevada. O negócio será fechado na semana que vem. Você receberá $240 mil. Encarei a mensagem, certa de que a estava interpretando mal. Liguei para ele imediatamente. Pai, do que você está falando? Que comprador? Pelo seu terreno vazio em Nevada. Ele parecia satisfeito consigo mesmo. Há anos que lhe dizemos para vendê-lo. Você nunca nos ouviu, então tomamos a iniciativa. Encontramos um incorporador interessado na área. Ele vai pagar $240 mil à vista. O fechamento do negócio é na terça-feira. Você não pode vender essa propriedade. Ela não está à venda. Claro que sim. Você é o proprietário, mas nunca usa. Estamos ajudando você a finalmente torná-lo útil. O incorporador quer construir um pequeno resort. Uso perfeito para aquele local. Pai, essa propriedade tem restrições. Não pode ser vendida. Restrito. Samantha? É um deserto vazio. Não tem nada lá. Fizemos uma avaliação. É só um terreno. Com quem você conversou sobre isso? Quem é o comprador? O Incorporator S.E. Chalma Robertson. É amigo de um amigo. Ele é especializado em desenvolvimento imobiliário em áreas desérticas. Muito profissional. E como exatamente vocês planejam vender a propriedade que está registrada em meu nome? Silêncio. Bem, disse papai lentamente, temos uma procuração. Da época em que você estava na pós-graduação e precisava de alguém para cuidar da papelada enquanto você fazia trabalho de campo. Essa procuração tinha validade por um período específico de 6 meses a 8 anos. Ela expirou. Essa procuração não é mais válida, eu disse. Você não pode vender minha propriedade. Na verdade, nosso advogado disse que podemos. Já que você nos deu autorização uma vez e não está usando a propriedade ativamente, temos fundamentos para agir no seu melhor interesse financeiro. Seu advogado está errado. E pai, aquela propriedade é área de pesquisa federal. Você não pode vendê-la. Terreno de pesquisa federal? Samantha, não tem nada de federal nisso. Está em seu nome. Nós conferimos a escritura. A escritura está em meu nome como parte de um protocolo de segurança. A propriedade é usada para operações de pesquisa confidenciais. Sua venda e desenvolvimento são proibidos. Pesquisa confidencial. Ele riu. Você está sendo dramático. Não há nada de confidencial em um deserto vazio com alguns sensores meteorológicos. Aqueles não eram sensores meteorológicos. Eram monitores sísmicos conectados a sistemas de segurança nuclear. Pai, preciso que você interrompa essa venda imediatamente. Você está tentando vender propriedade federal restrita. Isso é crime. Não é propriedade federal. É sua propriedade. E estamos ajudando você a obter o valor justo de mercado por ela, em vez de deixá-la lá se deteriorando. Quem mais sabe dessa promoção? A família dele, sua mãe, Ashley e eu, e Ti, o incorporador, e seu grupo de investimento. Por quê? Meu sangue gelou. Várias partes estavam envolvidas em uma tentativa de venda de propriedade federal classificada. Pai, não prossiga com essa venda. Vou resolver isso pelos canais oficiais. Se você concluir essa transação, estará cometendo crimes federais. Crimes federais? Ele zombou. Samantha, você está exagerando. É uma simples transação imobiliária. Pare de ser dramática e aceite que estamos ajudando você a tomar decisões financeiras inteligentes. Não estou sendo dramático. Estou tentando evitar que você vá para uma prisão federal. Prisão por vender seu terreno não utilizado. Você trabalha para o governo há muito tempo. Esqueceu como o mundo real funciona. Pai, o fechamento do negócio é na terça-feira. Ele interrompeu. O dinheiro será depositado na sua conta. Você pode nos agradecer depois. Ele desligou. Sentei-me à minha mesa, com o coração acelerado e a mente a mil, pensando nas implicações. Minha família estava tentando vender um sítio de pesquisa federal confidencial para incorporadores desconhecidos. Eles falsificaram procurações. Compartilharam informações sobre a propriedade com várias pessoas. Potencialmente, expuseram a existência do sítio 7 Tango a civis. Isso não foi apenas um crime. Foi uma violação da segurança nacional. Imediatamente liguei para meu supervisor,
Dr. Richard Martinez, vice-diretor de operações de pesquisa da NNSA. Dr. Martinez, temos um problema. Alguém está tentando vender o terreno do site 7 Tango. O quê? Isso é impossível. A propriedade tem restrições. A escritura está em meu nome como parte dos protocolos de segurança. Minha família teve acesso à escritura e iniciou a venda para uma construtora privada. O fechamento do negócio está agendado para terça-feira. Meu Deus, Samantha. Como isso aconteceu? Minha família acha que é um terreno herdado e sem uso. Eles não entendem que se trata de uma instalação federal. Estão alegando que a procuração expirou e tentando concluir a transação sem minha autorização. Quem é o comprador? O incorporador imobiliário se chama Robert T. Alega ser especializado em desenvolvimento de propriedades no deserto e planeja construir um resort no local. Um resort construído em cima de equipamentos secretos de monitoramento sísmico e detectores de radiação. A situação piora quanto mais se explica. Eu sei. Preciso de intervenção imediata, provavelmente uma liminar judicial, e uma investigação para descobrir quem é esse tal de Ti e como ele descobriu a propriedade. Concordo. Estou acionando a segurança do Departamento de Energia e o FBI neste momento. Não entre em contato com sua família novamente até que tenhamos uma resposta coordenada. Esta agora é uma investigação federal. Entendido. Samantha, você sabe o que isso significa? Se sua família concluir essa venda, se transferir a propriedade federal para terceiros não autorizados, eles enfrentarão acusações federais. Eu sei. Você consegue lidar com isso? Estamos falando dos seus pais. Essas pessoas estão tentando vender propriedade federal classificada. Vou lidar com isso profissionalmente. Ótimo. Fique perto do seu telefone. Isso vai acontecer muito rápido. As próximas 3 horas foram um turbilhão de teleconferências, segurança do Departamento de Energia, contra-inteligência do FBI, Serviço de Delegados dos Estados Unidos, Departamento de Justiça. Todos concordaram. A venda teve que ser interrompida imediatamente. A propriedade teve que ser isolada. Todos os envolvidos tiveram que ser investigados. Dr. Reis, disse o agente especial do FBI, Thomas Crawford, durante a reunião conjunta, precisamos entender como Robert Tim tinha conhecimento dessa propriedade. A localização do sítio 7 Tango é sigilosa. O fato de alguém tê-lo escolhido especificamente para a compra levanta sérias preocupações de contra-espionagem. Você acha que Tim é um agente de inteligência estrangeiro? Perguntei. Achamos suspeito que um incorporador imobiliário queira repentinamente comprar um terreno que por acaso contém equipamentos de monitoramento confidenciais. Estamos investigando seus antecedentes. Suas conexões financeiras, seus associados, seu histórico de viagens, tudo. E quanto à minha família? Eles também são sujeitos desta investigação. Precisamos saber se foram abordados por Tim ou se iniciaram contato. Precisamos saber quais informações compartilharam sobre a propriedade. E precisamos saber se estão agindo por vontade própria ou se foram manipulados. Eles iniciaram o contato, eu disse. Meu pai mencionou ter publicado algo sobre a propriedade em algum lugar. Ti respondeu rapidamente. Postado onde? Ele não disse. Provavelmente em algum conselho comunitário ou fórum imobiliário. Então eles anunciaram a venda de propriedade federal classificada em um fórum público. Crawford balançou a cabeça. Isso piora a cada minuto. O Dr. Martinez se pronunciou. Qual é o nosso cronograma? O leilão está marcado para terça-feira. Hoje é quinta-feira. Temos 5 dias para impedir isso, garantir a segurança da propriedade e neutralizar quaisquer ameaças. Crawford abriu um mapa. A propriedade fica na zona rural de Nevada, a cerca de 65 quilômetros de qualquer grande centro populacional. Se o grupo de Ti estiver planejando acesso ao local antes da conclusão do negócio, precisamos que alguém verifique o local imediatamente. O sítio 7 Tango possui segurança perimetral, eu disse. Sensores de movimento, câmeras, alertas automáticos caso alguém ultrapasse o perímetro. Ótimo. Vamos coordenar com a segurança do Departamento de Energia para monitorar esses sistemas. Se alguém se aproximar da propriedade antes de terça-feira, saberemos imediatamente. E a minha família? Perguntei. Os agentes federais entregarão a eles ordens de cessação e desistência esta tarde. Eles serão informados de que quaisquer tentativas adicionais de vender a propriedade resultarão em prisão imediata por venda não autorizada de propriedade federal, fraude e possíveis acusações de espionagem. Espionagem.
Se Ti se revelar um agente de inteligência estrangeiro e se sua família tiver compartilhado informações sobre locais confidenciais, sim, acusações de espionagem são possíveis. Eu me senti mal. Crawford percebeu. Dr. Reis, entendo que isso seja difícil, mas a ignorância da sua família não diminui a gravidade do que fizeram. Eles tentaram vender propriedade federal classificada. Potencialmente expuseram instalações sensíveis. Cometeram fraude ao reivindicar autoridade que não possuem. Esses são crimes federais graves. Eu sei. Você consegue manter a objetividade durante esta investigação? Sim. Os sentimentos da minha família não se sobrepõem à segurança nacional. Boa resposta. No final da tarde, os agentes federais estavam a caminho da casa dos meus pais em Fênix. Eu não estava lá, mas estava em uma teleconferência quando eles chegaram. Agentes federais à porta, informou o chefe da Polícia Federal via rádio. 4 indivíduos presentes. 2 pais, uma filha adulta e um homem não identificado. Homem desconhecido, perguntou Crawford bruscamente. Quem é a 4ª pessoa? Aguarde. O indivíduo se identifica como Robert T., o comprador do imóvel. Todos na nossa sala de conferências ficaram em silêncio. T está em casa, eu disse. Na casa dos meus pais agora. Affirmativo. Parece estar presente para os preparativos pré-fechamento. Detenham no, ordenou Crawford. Detenham todos eles. Esta é agora uma operação ativa de contra-espionagem. Pelo rádio, eu conseguia ouvir confusão. Voz do pai. O que está acontecendo? Temos um fechamento legal de negócio imobiliário. Senhor, dê um passo para trás. Serviço de Delegados dos Estados Unidos. O senhor está detido enquanto aguarda a investigação por venda não autorizada de propriedade federal. Propriedade federal? Esta terra pertence à minha filha. Senhor, esta propriedade é um local de pesquisa federal restrito. O senhor está tentando vender instalações governamentais classificadas. O senhor precisa parar de falar e cumprir nossas instruções. Classificado? Isso é ridículo. É um deserto vazio. Senhor, último aviso. Mãos à vista. Vocês não podem nos prender por vendermos terrenos. Temos procuração. Essa procuração expirou e é inválida. Você está cometendo fraude e potencialmente espionagem. Você será detido. Ouvi minha mãe chorando. Ashley gritando sobre advogados. Ti falando rapidamente em um idioma que parecia mandarim. Ti acabou de falar chinês? Perguntou Crawford em tom seco. O agente confirmou. Afirmativo. O indivíduo Ti está ao telefone falando algo que parece ser mandarim. Estamos providenciando a apreensão do aparelho. Façam isso e separem todos os assuntos. Nenhuma comunicação entre eles. Entendido. A hora seguinte foi um caos. O celular de Ti revelou comunicações com contatos em Pequim. Seus registros financeiros mostraram contas em 3 países. Seu histórico de viagens incluía múltiplas viagens à China, Rússia e Coreia do Norte. Ele é um agente de inteligência estrangeiro, disse Crawford, ao analisar as descobertas iniciais. Definitivamente da inteligência chinesa, possivelmente com ligações a outros serviços. Ele tem visado sistematicamente propriedades próximas a instalações americanas sensíveis. Quantas propriedades? Perguntou o Dr. Martinez. Até agora, identificamos pelo menos 7. Terrenos rurais perto de bases militares, instalações de pesquisa, usinas nucleares. Ele se apresenta como um incorporador imobiliário legítimo, oferece vendas rápidas à vista e obtém acesso a locais estratégicos. E minha família o levou diretamente a uma estação secreta de monitoramento de segurança nuclear, eu disse em voz baixa. Sim, fizeram. Provavelmente sem saber, mas sim. O que acontece agora? Tim será acusado de espionagem, fraude, tentativa de roubo de propriedade do governo e provavelmente uma dúzia de outros crimes federais. Ele pode pegar prisão perpétua. E a minha família? Crawford hesitou. É complicado. Eles claramente não sabiam que estavam lidando com um agente estrangeiro. Eles realmente acreditavam que estavam ajudando você com uma transação imobiliária. Mas eles tentaram vender propriedade federal usando autoridade fraudulenta. Eles compartilharam informações sobre instalações classificadas. Eles facilitaram o acesso de Ti a informações confidenciais. Então eles enfrentarão acusações. Quase certamente. A questão é a gravidade delas. Se pudermos provar que foram manipulados por Ti,
Se pudermos demonstrar que agiram por ignorância e não por malícia, as acusações poderão ser reduzidas, mas eles enfrentarão consequências. Eu entendo. Meu telefone tocou. Era meu pai ligando do Centro de Detenção Federal. Atendi no viva voz. Samantha, que diabos está acontecendo? Estão dizendo que cometemos espionagem. Isso é uma loucura. Pai, você tentou vender uma instalação de pesquisa federal secreta para um agente da inteligência chinesa. O quê? Ti disse que era um incorporador imobiliário. Ti é um espião. Ele tem como alvo propriedades próximas a instalações americanas sensíveis. Você o levou diretamente a um dos nossos locais de monitoramento de segurança nuclear mais importantes. Segurança nuclear, Samantha. Não há nada de nuclear em um deserto vazio. O sítio 7 Tango contém equipamentos de monitoramento sísmico, detectores de radiação e sensores subterrâneos que enviam dados diretamente para Los Alamos e Livermore. Faz parte da nossa rede de detecção de testes nucleares. Vocês tentaram vendê-lo para a inteligência chinesa. Silêncio. Você nunca disse que era nuclear, sussurrou meu pai por fim. Porque é informação confidencial. Eu não podia te dizer. Por isso eu repetia que era propriedade de pesquisa restrita. Por isso eu disse que não estava à venda. Mas você não me ouviu. Estávamos tentando te ajudar a ganhar dinheiro. Você estava tentando tomar decisões financeiras sobre propriedades que não entendia, usando uma autoridade que não tinha. E agora está sob custódia federal, enfrentando acusações de espionagem. Mas nós não sabíamos. A ignorância não elimina o crime. Pai, você tentou vender propriedade federal. Você compartilhou informações sobre instalações confidenciais com um agente estrangeiro. Você falsificou procurações. Esses são crimes federais. Vamos para a prisão, disse ele, com a voz embargada. Provavelmente. Você vai deixar isso acontecer? Você não vai nos ajudar. Ajudar como, pai? Mentindo para investigadores federais. Alegando ter autorização que não tinha. Fingindo que não facilitei o acesso a sites confidenciais. Não posso fazer nada disso. E mesmo que pudesse, não faria. Nós somos a sua família. Vocês são criminosos que comprometeram a segurança nacional porque queriam dinheiro fácil com uma propriedade que não tinham o direito de vender. Samantha, por favor. Preciso ir, pai. Os agentes federais precisam da minha cooperação nesta investigação. Sugiro que você procure um advogado. Um muito bom, especializado em casos de segurança nacional. Eu desliguei. O Dr. Martinez olhou para mim com algo parecido com compaixão. Isso foi cruel. Isso foi honesto. Eles colocaram em risco a segurança nacional. Facilitaram o acesso de serviços de inteligência estrangeiros a infraestruturas críticas. Merecem quaisquer consequências que se sigam. Mesmo assim, eles são seus pais. São adultos que tomaram decisões catastróficas. O fato de serem meus pais não muda isso. A investigação se expandiu rapidamente. O FBI descobriu que Ti vinha comandando a operação de aquisição de propriedades há 3 anos, tendo comprado com sucesso 11 propriedades próximas a instalações sensíveis. O sítio 7 Tango teria sido a sua 12ª aquisição. Ele vem construindo uma rede de inteligência, explicou Crawford durante uma coletiva de imprensa. Propriedades perto de bases militares onde ele pode monitorar movimentações. Terrenos perto de instalações de comunicação onde ele pode interceptar sinais. Locais perto de instalações nucleares onde ele pode rastrear operações de segurança. A propriedade da sua família era especialmente valiosa por causa dos equipamentos sísmicos. Ele poderia ter monitorado nossas capacidades de detecção de testes nucleares. Poderia ter feito, observei. Mas não fiz, só porque você me impediu. Se essa venda tivesse sido concretizada, se Tim tivesse tido acesso a esse equipamento, Crawford balançou a cabeça, isso poderia ter sido uma falha catastrófica de inteligência. Qual é a avaliação dos danos? Ainda estamos avaliando. Tim tinha acesso a informações sobre outras 11 propriedades. Estamos assegurando todas elas, investigando o que ele descobriu e determinando que informações ele pode ter repassado a Pequim. Isso levará meses. E a minha família? Eles estão cooperando agora, fornecendo informações sobre seus contatos com Ti, explicando como a venda foi organizada e admitindo que não tinham autoridade real para vender a propriedade. Crawford fez uma pausa. O procurador dos Estados Unidos está considerando acusações de fraude, tentativa de roubo de propriedade do governo e violação negligente de segurança, não espionagem.
Não podemos provar que eles trabalharam conscientemente com um agente estrangeiro. Eles eram idiotas úteis, não colaboradores voluntários. Isso é importante para as decisões sobre as acusações. Qual é a pena de prisão para quem comete fraude e tentativa de furto? Talvez de 3 a 5 anos, menos se cooperarem plenamente e aceitarem os acordos de confissão. De 3 a 5 anos. Meus pais estão em uma prisão federal porque achavam que estavam me ajudando em uma transação imobiliária. Eles aceitarão o acordo, eu disse. Não são criminosos sofisticados. Provavelmente vão querer minimizar suas penas. E, doutora Reis, diga-se de passagem, a senhora fez a coisa certa. Reportou a ameaça imediatamente. Cooperou com a investigação. Evitou uma grave violação de informações. Isso importa. Diga isso à minha família quando eles estiverem na prisão. Sua família se colocou na prisão. Você apenas documentou isso. As audiências preliminares ocorreram 3 semanas depois. Papai, mamãe e Ashley compareceram ao Tribunal Federal, representados por defensores públicos, aparentando exaustão e terror. Ti compareceu separadamente, algemado, acusado de espionagem, fraude, conspiração e tentativa de roubo de propriedade do governo. As acusações contra ele previam penas de prisão perpétua. As acusações contra minha família foram fraude, tentativa de venda não autorizada de propriedade federal e violação negligente de segurança. Cada acusação previa pena máxima de 5 a 10 anos. O promotor ofereceu acordos de delação premiada, 3 anos para cada um, em troca de total cooperação e confissão de culpa. Os 3 aceitaram imediatamente. O senhor entende? Perguntou a juíza Sarah Mitchell ao meu pai, que está se declarando culpado de tentar vender propriedade federal sem autorização. Sim, meritíssimo, disse papai em voz baixa. E você entende que esta propriedade era uma instalação de pesquisa classificada que continha equipamentos sensíveis à segurança nacional? Agora entendo, meritíssimo. Não compreendi isso quando tentei efetuar a venda. Por que você não perguntou? Porque você presumiu saber o que era propriedade com base em uma observação superficial. Porque você queria mais dinheiro do que a verdade. Sim, meritíssimo. Sua ignorância não é uma defesa, Sr. Reis. É um fator agravante. O senhor teve acesso a alguém com autorização de segurança e informações confidenciais, sua própria filha, e nunca se deu ao trabalho de verificar suas suposições com ela. Ela nos disse para não vender, admitiu o pai. Ela disse que era de venda restrita. Achei que ela estivesse sendo paranoica. Ela estava sendo profissional. Ela estava protegendo informações de segurança nacional que não podia compartilhar. E você interpretou isso como paranoia e prosseguiu mesmo assim. O juiz Mitchell tinha uma expressão severa. Você tem sorte de o procurador dos Estados Unidos ter aceitado um acordo de confissão. Se isso tivesse ido a julgamento, você poderia ter enfrentado 20 anos de prisão. Entendo, meritíssimo. Espero que sim. Espero que você passe seus 3 anos na prisão federal entendendo que propriedade federal é propriedade federal, que as classificações de segurança existem por razões e que sua filha estava certa em tudo. Papai não disse nada. A sentença foi idêntica para os 3. 3 anos de prisão federal, restituição de $100 mil para cada um e 5 anos de liberdade condicional supervisionada após o cumprimento da pena. Ashley chorou durante todo o processo. A mãe parecia devastada. O pai apenas encarava o chão. Sentei-me no fundo do tribunal, sem expressão. Após a sentença, o advogado de Ashley me abordou no corredor. Dra. Reis, minha cliente gostaria de falar com a senhora antes de ser transferida para a penitenciária federal. Não tenho nada a dizer a ela. Ela quer pedir desculpas. Pedidos de desculpas não eliminam condenações federais. Ela é sua irmã. Ela está prestes a passar 3 anos na prisão. 5 minutos. Quase recusei. Quase fui embora. Quase me protegi da inevitável manipulação emocional. Mas eu concordei. Ashley parecia 10 anos mais velha do que 3 semanas atrás. A arrogância havia desaparecido. Oh, desprezo sumiu. Ela apenas parecia assustada. Sam, disse ela, com a voz baixa, sinto muito. Eu nunca entendi o que você realmente fez. Nunca entendi por que aquela terra era importante. Eu pensei. Ela parou. Pensei que você estivesse desperdiçando uma oportunidade. Pensei que estávamos te ajudando. Você achou que sabia mais do que eu sobre a minha propriedade e a minha carreira. Corrigi. Você presumiu que meu trabalho não era importante porque não entendia.
Você decidiu tomar decisões por mim sem o meu consentimento. Isso não ajuda. Isso é arrogância. Agora eu sei disso. Você realmente entende que tentou vender uma estação de monitoramento de segurança nuclear para a inteligência chinesa. Você compreende a dimensão do que quase conseguiu. O FBI explicou tudo. Eles me mostraram o que Ti realmente estava fazendo e para quem ele realmente trabalhava. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Eu poderia ter ajudado a China a monitorar nossas defesas nucleares porque me achava mais inteligente do que minha irmã, uma funcionária pública entediante. Sim, você poderia ter feito isso. Como é que se vive com isso? Sabendo que a sua família quase causou um desastre de segurança nacional. Convivo com isso lembrando que fiz meu trabalho. Denunciei a ameaça. Cooperei com os investigadores. Impedi a violação. Suas escolhas não são minha responsabilidade. Mas nós vamos para a prisão. Você cometeu crimes federais. A prisão é a consequência apropriada. Vocês realmente não vão nos perdoar. O perdão é irrelevante. Você violou a lei federal. Você colocou em risco a segurança nacional. Você facilitou operações de inteligência estrangeiras. Se eu perdoar ou não, isso não muda nenhum desses fatos. Então é isso. Cumprimos nossa pena e vocês simplesmente seguem com suas vidas. Sim, é exatamente isso que acontece. Você cumpre sua pena, paga a indenização, completa seu período de liberdade condicional e eu continuo fazendo meu trabalho, protegendo as instalações que você tentou vender. Ainda somos família, disse Ashley, desesperada. Ainda somos parentes, corrigi. Família implica confiança, respeito, consideração. Vocês não demonstraram nada disso. Vocês são pessoas com quem tenho parentesco e que cometeram crimes federais. Isso é diferente de família. Sam, por favor. Preciso ir. Os agentes federais aguardam minha contínua cooperação com a investigação de Ti. Sugiro que você se concentre em se preparar para o encarceramento em vez de buscar uma absolvição que não conquistou. Eu me afastei. 3 anos depois, meus pais foram libertados da prisão federal. Ashley foi libertada 6 meses depois deles. Eles se mudaram para outro estado. Nós não conversamos. Ti foi condenado por todas as acusações e sentenciado à prisão perpétua em uma penitenciária federal, sem possibilidade de liberdade condicional. Sua rede de inteligência foi completamente desmantelada. As 11 propriedades que ele havia adquirido foram asseguradas e os equipamentos foram removidos. Atualmente sou o diretor de segurança das instalações de pesquisa classificadas da NNSA. Meu trabalho se expandiu para a proteção de instalações em 7 estados. Possuo o nível de autorização de segurança mais alto possível. A propriedade em Nevada, o lote 7 Tango, ainda está registrada em meu nome, mas agora conta com medidas de segurança adicionais, monitoramento reforçado e inspeções regulares. Ela nunca mais estará vulnerável a tentativas de venda. Recebi uma menção honrosa do secretário de Energia por serviços excepcionais na proteção de infraestruturas críticas de segurança nacional e na prevenção de violações de informações de inteligência estrangeira. A condecoração não menciona que a ameaça veio da minha própria família, que meus pais tentaram vender bens federais confidenciais por $240 mil e que minha irmã achava que estava me ajudando a tomar decisões financeiras inteligentes. Alguns detalhes é melhor deixar de fora dos registros oficiais. Mas eu me lembro. Lembro-me da voz do meu pai anunciando, orgulhoso, que tinham vendido meu terreno baldio. Da minha mãe sorrindo por finalmente dar-lhe alguma utilidade. Dos anos de desprezo da Ashley pelo meu emprego tedioso no governo. Lembro-me de ter ligado para meu supervisor e dito calmamente, venda não autorizada de propriedade restrita. Lembro-me da chegada dos agentes federais, da expansão das investigações, das acusações de espionagem, das confissões de culpa. Lembro-me de tudo. E durmo bem à noite sabendo que fiz a coisa certa. Protege a Segurança Nacional. Impedi uma operação de inteligência estrangeira. Demonstrei que ninguém, nem mesmo familiares, tem o direito de comprometer instalações confidenciais por ganância. Minha família achava que eu estava desperdiçando um terreno desértico herdado que poderia valer $240 mil. Na verdade, eles estavam tentando vender uma instalação secreta de monitoramento de segurança nuclear, avaliada em $4,5 milhões, para a inteligência chinesa. Fazer suposições sobre propriedades que você não entende é perigoso. Minha família aprendeu essa lição na prisão federal. E aprendi que proteger a segurança nacional às vezes significa ver sua própria família enfrentar consequências federais. Isso não é ser frio.
Isso significa ser um agente federal responsável por infraestrutura crítica. Há uma diferença. Tenho orgulho de manter cada um deles.